Primeiro, agradecer essa oportunidade aí, né? Cadu fez esse convite, Pastor Marcos, para a gente estar compartilhando uma palavra com vocês aí. Eu creio, né? Uma palavra que veio diretamente aí, né? Do coração de Deus para a gente, não só para vocês, né? Para mim também que estou aqui que vai fazer, né, essa reflexão aqui junto com vocês e que a gente possa estar aí com o nosso coração aberto, né? Disponíveis aí a ouvir, né, o que o Senhor irá nos falar, né, nessa noite. O tema, né, dessa pregação, dessa reflexão, é uma pergunta, na verdade, né? Estamos sob o juízo de Deus? Né? É uma questão que às vezes a gente escuta por aí. Na verdade, assim, traduzindo, né, essa pergunta seria: Deus está pesando a mão sobre nós? Né? Deus tem pesado a mão dele sobre o mundo? Né, sobre a igreja ou sobre os de fora? E aí eu espero, né, aqui com você, a gente vai aqui entender, pegar algumas referências e entender realmente no final aí se essa resposta para essa pergunta é sim ou não, né? E para começar, gostaria de voltar aqui um pouco no início, né, da minha caminhada aqui na Nova Vida de Bangu, que eu acho que assim como você que chegou aqui, já está aqui há algum tempo, deve ter ficado um pouco, né, assim, maravilhado, né, quando você escutou essa palavra que Deus tem colocado no coração do nosso pastor aqui domingo após domingo, né, sobre graça, sobre fé. E a gente, né, eu também aqui um pouco, né, antes de chegar na Nova Vida, eu passei, né, por alguns lugares e a gente escuta muito, né, coisas do tipo, né? Se você pecar, Deus vai pesar a mão sobre você. Ou se está acontecendo alguma coisa ruim, né, na sua vida, é porque você fez algo errado e Deus está pesando a mão sobre você. Né? E quando a gente chega aqui, pelo menos isso aconteceu comigo há mais ou menos 12 anos atrás, né? Quando eu cheguei aqui e ouvi essa palavra de graça, de fé, né, de salvação, eu me fiquei, né, maravilhado, né, com tudo isso, né, que eu comecei a ouvir aqui e temos ouvido aí domingo após domingo, né, com todo mundo, cada um que sobe aqui tem ministrado, né, aos nossos corações. E aproveitando essa brecha aí, né, de graça e fé, amanhã, né, dia 31 de outubro, quando será completado aí 505 anos, né, da Reforma Protestante. Foi um marco aí muito importante para a igreja, né? Para quem não conhece ainda muito sobre o assunto, eu convido você a fazer essa lição de casa, né, de estudar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, entender ali um pouquinho de como foi tudo isso. O Cadu trouxe esse tema aí esse mês, né, no Conectados também, que foi bem legal aí da gente ouvir um pouco sobre isso. E resumidamente foi Martinho Lutero, né, foi o líder ali, o principal nome daquele movimento. E ele fez, né, 95 teses, né, 95 teses criticando, questionando, né, a Igreja Católica na época, o Papa, de alguns pontos que ele entendia, né, e com o entendimento ali, né, do Espírito Santo sobre a vida dele, orientou ele a mostrar, né, as verdades que a Bíblia falam. Né. E dessas 95 teses, né, a gente tem ali, resumidamente, 5 pontos, né, que eles chamam, né, os estudiosos chamam de 5 solas, né, que é: somente a Escritura, palavra de Deus, é única e verdadeira. Somente Cristo, a nossa salvação é pela obra de Cristo na cruz. Só a graça, fomos salvos pela graça. Só a fé, né, ou seja, salvos pela graça mediante a fé em Cristo. E somente a Deus a glória. Toda a glória é para o nosso Deus, né? Fazendo aqui um breve resumo aí, né, de como eu cheguei aqui, de como Deus tem ministrado essa palavra de graça, de fé ao coração do pastor e tem ministrado a todos nós aqui da igreja, eu gostaria de relatar aqui um breve testemunho, né, de que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da nossa família, que foi mais ou menos aí assim, vou resumidamente aqui contar o porquê eu estou pregando aqui hoje. Eu creio nisso, tá?
é porque em determinado momento eu me coloquei à disposição do Senhor. E o meu convite também nesta noite é para você, é para se colocar à disposição do Senhor. É realmente dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Né? O pastor tem aqui reforçado em alguns momentos, né, para você participar, tem ministérios precisando de ajuda e se envolver. E por que eu estou dizendo isso? Há mais ou menos 4 semanas atrás, Deus me incomodou e a minha esposa, né, a gente conversou, falou assim, ó, eu preciso que você esteja mais perto da igreja, esteja atuante mais na igreja. E era um desejo nosso também. E para quem não sabe, a gente morava um pouco mais próximo da igreja e nos mudamos para o Meier. Né? E o Meier é um pouquinho distante daqui, né? Não é tão, mas é um pouquinho. E a gente está 2 anos lá. E foi um direcionamento de Deus naquela época também, a gente entende assim. E mais ou menos 4 semanas atrás eu conversei com minha esposa, a gente falou assim, cara, a gente precisa estar mais perto da igreja. Né? Se a gente quer se envolver mais, quer participar mais, quer ajudar mais, a gente precisa estar perto da igreja. E isso eu não tinha falado com ninguém ainda, né? E aí 1 ou 2 semanas depois o Cadu chegou para mim, Moisés, estou precisando de uma ajuda. Né? Uma ajuda aí no Conectados, preciso de você para ajudar a gente também, mais perto. Ao mesmo tempo, na mesma semana, eu acho, né, o pastor já chegou, Moisés, ó, a gente precisa de você e tal. E aquilo ali, para mim, foi Deus confirmando aquilo no nosso coração. E eu entendendo que era um direcionamento de Deus, a gente simplesmente não, né, foi Deus. Mas a gente fez uma pesquisa assim rápida, é só um breve resumo aqui, depois a gente segue para a pregação. Mas acho importante para reforçar aqui com os irmãos. A gente fez uma pesquisa rápida, assim, casas para alugar aqui em Bangu. A gente mora de alugar no Meier. Falei, vou procurar aqui umas casas para alugar em Bangu, ver como é que funciona, como é que é o valor. E simplesmente, irmãos, apareceu uma casa na Rua da Chita. Apareceu uma casa na Rua da Chita. O Cadu já está falando aqui que vai lá tomar um café. E mais incrível ainda é que Deus, ele direciona tudo, ele faz tudo de uma forma tão perfeita que às vezes a gente não percebe, né, e acha que está fora do controle. A casa apareceu num valor menor do que a gente pagava, né, as coisas correram rápido, em 1 semana a gente já assinamos, né, o contrato e vamos ficar mais perto da igreja. Né? E isso eu não estou falando aqui para me glorificar, não é nada disso. É para mostrar aqui para os irmãos, né? Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente às vezes fica com a cabeça a mil. Minha esposa sabe disso. Eu fico pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. É trabalho, é filho, mais um filho que está chegando, é mudança. E a gente, às vezes, por algum momento, a gente se perde um pouco, né, de olhar para Deus. Então, assim, meu convite também nessa noite é para você está com esse desejo de se colocar à disposição e anda preocupado, né, com algumas coisas. E eu sei que faz parte, né, da nossa caminhada, da nossa vida. Mas se coloque à disposição do Senhor, que Ele vai com certeza trilhar os caminhos, Ele vai direcionar, Ele vai guiar você às melhores decisões. E vai cuidar, né, como Ele cuidou aqui da gente, né, dos mínimos detalhes, né? Amém. Vamos seguir aqui para também não ficar falando muito aqui. Então, e aí vamos lá, vamos começar aqui. Vamos abrir aí nossas Bíblias. O pessoal da projeção também, a gente vai recorrer aqui a muitas referências. Vamos lá em Romanos 8:1, voltando aqui para a resposta, né, para a gente poder conseguir responder essa pergunta aí até o final. Que diz lá em Romanos 8:1. Pois pela graça de Deus, eu estou lendo aqui numa versão diferente, tá? Mas é o mesmo versículo. Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Né? Ou seja, não há mais condenação, né? Jesus, através da sua obra redentora e salvadora na cruz, Ele levou sobre Ele todas as condenações que tínhamos sobre nós, né? Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, para que nossa dívida fosse paga. Agora vamos em Efésios 2:8, capítulo 2, versículo 8.
Só projetar. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Né? Ou seja, nós somos salvos pela graça, não temos mérito algum na salvação. Né? Quem merece, quem tem todo o mérito, toda a honra e toda a glória é Jesus que morreu e ressuscitou na cruz por nós. Mais um aqui, João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Nós lemos aqui 3 referências, né, 3 versículos aí, bem pouquinho, né? Mas aqui a gente já entende um pouco, a ajudar um pouco a responder essa resposta. A gente poderia ler muitos outros versículos aqui que nos ajudassem. Mas eu queria, nesse momento aqui, deixar esses 3 para vocês aí entendendo o que eu estou tentando propor aqui para a gente pensar junto. E aí, a gente chega numa questão que é o seguinte. Então, por que ainda, mesmo, né, com esses versículos que a gente acabou de ler, por que ainda em alguns momentos nós questionamos, né, nós levantamos essa questão, se Deus está pesando a mão sobre nós, né? Será que estamos, né, sob o juízo de Deus? E a gente vamos seguir aqui para a segunda tela, pode passar aí. E o que nos faz, né, pensar assim, né, talvez você ou alguém que você conhece, eu já ouvi muito isso, ainda ouço às vezes, né, que Deus está pesando a mão sobre nós, ou estamos sob o juízo de Deus. E o que nos faz pensar assim? Talvez, né, nós estejamos dedicando pouco tempo à leitura da palavra. Né? Eu falo talvez nós, eu aqui também, né? A gente, às vezes, na correria, né, do dia a dia, da vida, do trabalho, família, a gente tem essa questão de, às vezes, não dedicar, né, tanto tempo na leitura. Né? E o que acontece? Quando a gente dedica mais tempo na leitura, né, mais tempo para meditar, mais tempo para renovar nossa mente na palavra, esse tipo de questionamento ele vai se sumindo da nossa cabeça, porque a gente começa a entender cada vez mais, né, a palavra de Deus, o plano de Deus para nós, o que Ele tem para nós, e pensando, né, em meditação, em renovação da mente, nós temos aí 2 referências, que é em Romanos 12:2, o pastor até citou aqui hoje pela manhã, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Em Josué também, capítulo 1, versículo 8, diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Né? Então, são mais aqui reflexões que eu trago, né, para a gente responder essa resposta. E é Deus aqui, né, falando através da sua palavra com a gente. E o que acontece? Quando a gente deixa um pouco de meditar tanto e renovar nossa mente na palavra, as notícias do mundo, né, a gente está aí, né, agora, né, nessa fase final de eleição, muitas coisas têm tomado a nossa mente, né, e tem nos iludido, né, nos iludido que eu falo no sentido de que, às vezes, a gente acaba caindo, né, num pensamento de que a gente depende de quem será o presidente do Brasil, a gente depende da economia, a gente depende do nosso governador, do nosso prefeito, mas, na verdade, a gente depende de Deus, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso provedor. A nossa confiança deve estar nele, 100% nele. Não que a gente deva viver alienado, né? Que a gente não saiba exatamente como votar, em quem votar, ou que a gente não se preocupe com a economia, mas isso não pode ser o que toma, né, o nosso tempo. Não pode ser. E a gente, tomado por esses acontecimentos no mundo, né, a gente começa a pensar, poxa, tem fome no mundo, problemas ambientais, guerra acontecendo, e a gente fica falando, será que é Deus que está pesando a mão sobre o mundo? Será que o mundo não está merecendo o amor de Deus e Ele está pesando a mão? Né?
E eu respondo aqui para você que não. A gente entende aqui, né, com as referências, a gente vai chegar mais lá na frente, que isso, na verdade, é consequência do pecado do homem, e não Deus pesando a mão sobre nós, não é? Quando existe o pecado, há uma consequência, né? Então, a consequência do pecado é o que traz fome no mundo, é o que traz guerra no mundo, né? É o que traz violência no mundo. Isso é tudo fruto do pecado. E não é fruto, não é uma resposta de Deus, né, para o mundo pesando a mão sobre o mundo. E a gente vai, né, nessa correria, vai nesses pensamentos e vai deixando se influenciar, né? Então a gente começa a pensar, né, que o nosso fardo é pesado, a gente começa a dar brecha para acusações, né? A gente começa a ter medo, né? Pandemia passou, o auge, né, da pandemia passou aí, muita gente com medo de tudo, né? A gente entende todo o problema que foi, né? Mas a gente entende também que não é esse medo absurdo que a gente deve ter hoje, né? A gente também deixa, né, alguns pensamentos como salvação por obras, né? Então, se eu faço assim, eu sou salvo. Se eu não faço, eu não sou, né? Se eu faço de uma forma, Deus vai me abençoar, mas se eu faço de outra forma, e Deus vai pesar a mão sobre mim. E eu acredito que isso acontece muito, né, com a gente, como eu estou falando aqui já. A gente tem sido bombardeado por muitas informações. E muitas informações superficiais, né? É uma manchete, é uma mensagem que sobe no celular, e a gente não para, às vezes, para refletir, entender aquela mensagem, entender aquela manchete no fundo, né? Hoje em dia existe muito isso, né? Eles lançam uma manchete de uma forma, quando você vai ler a notícia, é outra, completamente diferente, né? Eles se aproveitam dessa jogada, né, para causar esse espanto. E com muitas informações que a gente tem aí hoje em dia, inclusive aí com as redes sociais, a gente tem muito acesso a pregadores diferentes, a denominações diferentes, a outras doutrinas diferentes da nossa, a outras visões diferentes do que é pregado aqui, mas que a gente não conhece, né, essas pessoas no dia a dia. E não que isso não seja bom, né? Informação é sempre bom, mas a gente precisa fazer um filtro, né? A gente precisa fazer um filtro para o que realmente vai chegar no nosso coração com essas notícias. E aí, eu entendo que é muito importante, irmãos, que a gente medite, né, na palavra, como eu estou falando aqui, diariamente, né? E que a gente... eu tenho tentado fazer isso, né, que a gente consuma o máximo, né, de pregações, de instruções, de orientações que saem aqui desse altar, né? Isso é muito importante. Porque se a gente escuta, dedica o nosso tempo para escutar pouca coisa do que sai aqui desse altar, e passa mais tempo assistindo um pregador, pode ser que ele seja bom, ok, né? Pode ser um baita pregador. A gente sabe que existem vários, né, pelo mundo que abençoam muito as nossas vidas. Mas se a gente passa a dar mais tempo para outras pessoas que não estão aqui conosco, que talvez não tenham a mesma visão, né, que a nova vida de Bangu, que o pastor Marcos, que Deus tem direcionado a ele para a gente, isso vai confundir a gente. E aí também é algo que pode contaminar a nossa mente, o nosso coração, e fazer com que a gente pense coisas que não estão na palavra, né, que contaminem a nossa mente. E, continuando aqui, pode passar aí a próxima tela? Continuando aqui, né? Consequentemente, isso nos leva a outros questionamentos, né? Com todas essas informações, pregações, doutrinas, pessoas com milhões de seguidores na internet por aí que a gente não conhece no dia a dia, a gente pode talvez, né, começar a se questionar: Deus me ama, né? Quem sou eu, na verdade? Né? Qual é a minha identidade? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Ou seja, por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa dificuldade? E eu quero aqui tentar, né, ajudar a responder essas perguntas com os irmãos.
E a primeira pergunta é: Deus me ama? Né? E isso parece ser algo talvez bem fácil de responder. Mas que por conta de todas essas informações, né, toda a correria, né, ou talvez o pouco tempo que a gente tem dedicado à leitura da palavra, a gente pode acontecer, né, da gente talvez às vezes se questionar, né, sobre isso. E eu te afirmo aqui que com certeza Deus te ama. Com certeza Deus ama você, Deus ama a mim, né? O que está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu filho único, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui, né, uma referência, tem outras, né? Mas é uma referência clara de que Deus amou toda a humanidade a ponto de dar o seu filho em favor de nós, dar o seu filho a favor do mundo, né? Em Romanos 5:8, capítulo 5, versículo 8, a gente também vê aqui Deus demonstrando seu amor por nós. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Ou seja, o amor de Deus é tão difícil, né, de se compreender, é um amor tão grande, um amor tão incondicional, um amor tão impressionante, que Deus nos amou mesmo ainda quando nós éramos pecadores, ou seja, mesmo ainda quando vivíamos no pecado, mesmo ainda antes de conhecer o nosso Salvador Jesus. Você consegue imaginar o tamanho desse amor? Você amar a tal ponto de entregar o seu filho para morrer em favor de outros, né, em favor de todos nós, no caso, né, da humanidade, mesmo sabendo que a gente ainda era pecador, mesmo sabendo que a gente ainda vivia no pecado, Cristo fez isso por nós. Deus fez isso por nós. Então eu te afirmo nessa noite, irmão, se você ainda tem alguma dúvida, se ainda isso gera algum questionamento no seu coração, Deus te ama. Deus te ama. Amém? A próxima pergunta, né? Quem sou eu? Identidade, isso fala sobre identidade, né? E a gente tem, às vezes, vivido aí momentos, né, que a gente não entende realmente, né, quem somos em Cristo, né? Isso tudo eu estou aqui respondendo e criando essas perguntas, né, para gerar essa reflexão dentro do nosso coração nessa noite, né? Quanto mais tempo a gente deixa de se dedicar à leitura da palavra, quando a gente deixa de dedicar mais tempo em oração com o Senhor no nosso quarto, esses questionamentos podem vir à nossa mente, podem vir ao nosso coração, né? Então a gente precisa continuar, né, todo dia ali meditando na palavra, orando ao Senhor. Vamos ler aqui novamente, primeira carta de João, ali, capítulo 3, versículo 1. E vamos aí responder essa pergunta, né? Quem sou eu? Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filho de Deus. E somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porém alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem crê aqui em Deus, como nosso Senhor? Quem crê? Então o que diz a palavra aqui? Você é filho de Deus. Quem sou eu? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho daquele que criou o céu e a terra. Então, esses versículos nos ajudam a responder, né? Quem sou eu? Nós somos filho de Deus. Nós somos filhos daquele que criou o céu e a terra. A próxima pergunta que eu trago aqui para a gente refletir é: por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma pergunta que surge, né, diversas vezes. Isso acontece comigo e acredito que acontece também com você. Durante a nossa caminhada na fé surgem muitas dificuldades,
surgem provações, surgem lutas, e a gente fica se perguntando, né? Por que isso está acontecendo justamente comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? E aí eu quero ajudar aqui a responder essa pergunta com outras duas referências, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, e não falhando em nada. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim também: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. Olha aqui o detalhe. Vocês fiquem tristes por algum tempo, não para sempre, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Amém. O que a gente entende aqui com a leitura, né, desses dois versículos? A Bíblia está clara aqui para a gente dizendo que as lutas e provações, elas vão ocorrer. Jesus também, né? Jesus disse também isso para a gente. As lutas e provações, elas vão ocorrer, mas é por algum tempo. Então não pense que se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma provação, por uma luta, isso não será para sempre, irmão. Não será para sempre. Eu tenho certeza de que é Deus provando a sua fé para te deixar mais forte, mais firme na rocha inabalável, para te deixar mais maduro, né? Não pense que você passando, né, por essas dificuldades, por lutas, é Deus pesando a mão sobre você, meu irmão. Tire isso aí da sua mente, do seu coração. Se você está pensando isso agora, porque você está passando por alguma situação difícil, né, na caminhada, você está passando por alguma dificuldade, não pense isso. Deus não está pesando a mão sobre você. Eu já estou aqui respondendo, né, a primeira pergunta. Deus não está pesando a mão sobre você. Ele está realmente provando a sua fé. E isso vai te ajudar a se tornar um crente mais maduro, um crente com mais sabedoria, um crente mais firme, né, na rocha inabalável, que é Jesus. Amém? E aí, novamente eu faço a pergunta: estamos sob o juízo de Deus, né? Depois de tudo que a gente já leu aqui, tantas referências e muitas outras que tem, estamos sob o juízo de Deus? E a resposta é definitivamente não, irmão. Não estamos sob o juízo de Deus. Deus não está pesando a mão sobre nós. Não está. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Para a gente aí continuar a responder essa pergunta. Na verdade aqui, né, esses são os versículos, né, chaves aí que Deus aí preparou aí e me colocou no meu coração para a gente poder responder essa pergunta. Em Isaías 61, 2, vamos voltar aqui rapidinho. Quem era Isaías, né? Primeiro aqui para a gente só falar um pouquinho. Isaías era conhecido como profeta messiânico, né? Por quê? Porque ele detalhou e descreveu muito bem a pessoa e a obra, né, do Messias, como nenhum outro escritor na Bíblia fez, né? Ele deu muitos detalhes, muitos relatos. Ele é o que fez mais profecias sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus.
Esse era Isaías. E lá no capítulo 61, versículo 1 e 2, diz assim: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Isso aqui é Isaías já falando sobre Jesus. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que os choram. E é a profecia que segue para mais alguns versículos, mas eu gostaria de a gente parar aqui, né, nessa primeira parte. E aí um fato impressionante, assim, que torna a Bíblia, né, talvez aí você que está escutando, de repente, não perceba isso, mas o que torna a Bíblia tão interessante, né, e tão completa, ela responde a ela mesma, né, como a gente tem ouvido aqui, a Bíblia é cristocêntrica, do início ao fim, a Bíblia anuncia Jesus como nosso Salvador. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21. Lucas aqui também falando um pouquinho sobre Lucas, né? Lucas era uma pessoa estudada, uma pessoa culta, né? Ele era médico e foi aí um dos principais colaboradores do apóstolo Paulo, né? Em muitas ocasiões, Lucas ajudou Paulo. E ele sempre foi muito pesquisador, historiador, e também, assim como Isaías, Lucas era muito detalhista no seu evangelho, né? Se você pega o evangelho de Mateus, ele tem um certo nível de detalhe, até mais do que de Marcos, mas Mateus, ele está mais direcionado a falar para o povo, né, judeu, né? Marcos, ele é bem sucinto nas suas palavras, né, na sua escrita. Ele resume muitas coisas ali do que Mateus ou até mesmo Lucas colocam no detalhe. Marcos, ele suprime muitas coisas. E Lucas era muito detalhista. E essa passagem diz o seguinte, que Lucas escreveu: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram um livro do profeta Isaías. E aí a parte que ele leu, né, do livro, né, do profeta Isaías. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E olha o que acontece nesse momento. Jesus fecha o livro, entrega para o ajudante da sinagoga. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele diz: hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Não sei se vocês aí já pegaram o que eu estou tentando dizer aqui para vocês. E a gente vai explicar aí mais um pouquinho. Essa mesma passagem, ela está lá em Mateus 13 e em Marcos 6. Se você for lá, abrir sua Bíblia aí. Mateus e Marcos, eles não citam, né, essa passagem que Jesus leu, essa parte do profeta Isaías. E como eu disse aqui, Lucas era muito detalhista. Então ele se atentava aos detalhes de tudo, né? Ele foi uma testemunha ocular ali de Jesus, né? Então ele via muita coisa, então ele escrevia tudo. E Mateus e Marcos, eles não descrevem, né, com todos esses detalhes, toda essa escrita aqui que o Lucas fez. E aí, antes de a gente pegar aqui o que essa passagem está falando para a gente, o que aconteceu naquele momento? Alguns estudiosos dizem, né, que uma antiga tradição, né, do povo de Israel, por conta do exilamento que aconteceu, quando o povo foi para a Babilônia e tudo mais, eles ficaram sem acesso, né, a poder escrever, a relatar
aos escritos, dos profetas, né? O que eles tinham, né, de Bíblia, vamos dizer assim, né, naquele momento. A gente já tem hoje aqui a Bíblia completinha, né? Eles não tinham, eles tinham partes da Bíblia, não tinham, naquela época, né, o povo não tinha, né, o Novo Testamento. Então, o que eles faziam naquela época de exílio na Babilônia? Algumas famílias foram direcionadas para gravar alguns trechos das Escrituras, né? Então, tais famílias, geralmente, né, era o filho mais velho que fazia isso, e ia passando de geração em geração. Ele gravava, né, aquela parte da Escritura e ia repassando aquilo dali de gerações em gerações durante o exílio, porque eles não tinham onde escrever. Então, era tudo gravado, era uma mensagem oral, né? Era só falada. E alguns estudiosos dizem que esse trecho, né, que Jesus lê do livro de Isaías, é justamente um dos trechos que a família, né, os antecedentes, né, a Jesus, tinham a responsabilidade de gravar, né? Olha que curioso. Jesus, ele era ali, né, foi ali dada a missão para ele gravar aquele trecho da palavra do profeta Isaías, justamente que falava sobre ele. E aí você consegue imaginar, né, essa cena? Eu até pesquisei um pouco, vi alguns vídeos, né, para me ajudar, porque às vezes a gente lê e a gente, talvez a nossa mente não consegue imaginar o contexto, toda aquela situação, né, de Jesus ali lendo aquela profecia do livro de Isaías. Ele estava bem no início ali do seu ministério, quando ele foi em Nazaré, né? E como eu disse, era um costume, né, das famílias, por conta do exílio na Babilônia, e eles tinham esse costume de ir na sinagoga, né, e ali ler ou falar, né, o que tinha nas escrituras na época. Então Jesus está ali lendo uma profecia bem no início do seu ministério, e não por coincidência, ele para ler e fecha o livro. Só voltando aqui, se a gente for lá no capítulo 61 de Isaías, eu não lembro agora também de cabeça, mas eu só li o versículo 1 e 2. Ele vai um pouquinho mais depois, né? A profecia continua. E se a gente pega aqui no detalhe o que Lucas escreveu, o que aconteceu? Jesus, ele fechou o livro exatamente no trecho que diz, presta atenção, e anunciar, eu estou numa outra versão aqui, deixa eu até pegar outra, porque você vai reconhecer essa passagem também por essa outra versão aqui, ó. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Perceba, né, que é o mesmo texto que foi utilizado em Isaías 61. Na versão aqui, numa outra versão, diz o seguinte: a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Deixa eu até pegar aqui minha cola, ó. No mesmo trecho, né, de Isaías, ele está escrito lá, ó, para anunciar o que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, vírgula, e chegou o dia em que o nosso Deus se vingará. E aí ele fala de quem se vingará, né? São dos inimigos de Deus. Mas ele se vingará, ele ainda não está se vingando, né? E aí Jesus lê: e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, e fecha o livro. Conseguiu entender aqui o que está acontecendo? O que Jesus está dizendo para a gente? E o que é esse ano aceitável do Senhor, né? Essa passagem também faz referência, né, a uma antiga festa do povo judeu, que era o jubileu, né? E era uma sequência de anos, que eram de 7 em 7 anos. Quando se completava 49, no próximo 50, era uma festa. E nessa festa, era uma comemoração, né? E o que acontecia nessa festa? Dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos. Ou seja, o tempo de jubileu era um tempo de paz, era um tempo de reconciliação, era um tempo de festa, era um tempo de perdão, era um tempo de graça, né, divina de Deus, né?
A graça de Deus sempre esteve desde o início da história, né? A gente às vezes fala, a graça veio aqui agora com Jesus, mas Deus sempre abundou com a graça sobre nós desde o início. Desde que Adão e Eva pecaram, Ele foi gracioso, foi lá, fez um sacrifício, né? Quando o povo se desviou, né, dos caminhos do Senhor, Deus foi lá, separou uma família, salvou aquela família, né? Então, a Bíblia é muito interessante por causa disso. Ela vai demonstrando pra gente vários detalhes que ela faz referência no passado, no futuro. Ela se responde, né? E o que eu quero concluir aqui para responder nessa pergunta que a gente fez lá desde o início, né? Parece, né, que pode ser só um detalhe, né? Essa diferença, né, do que Isaías escreveu na profecia e do que Jesus fez. Mas não foi um detalhe, porque Jesus ele continua falando, ele fecha o livro, mas o que ele diz, né? Jesus não lê a segunda parte do versículo 2 de Isaías, que é onde está escrito, né? Que chegou o dia em que nosso Deus se vingará. Ele fecha o livro antes. E aonde que ele fecha? Em anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E o que a gente aprende aqui com essa passagem, né, de Lucas? Que Deus, nesse momento, agora a gente podendo fechar e responder essa pergunta do início, Deus, nesse momento, irmãos, nesse momento, Ele não está pesando a mão sobre nós. Ele não está com o juízo dele sobre nós. Ele não está se vingando de nós. E sim, Ele está anunciando a salvação. Ele está anunciando o tempo de salvação, que é o tempo, que é o ano aceitável do Senhor. Para ratificar mais ainda, Jesus continua a falar, quando fecha o livro e diz: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Ou seja, Jesus está ali lendo a sua própria profecia. Ele como o nosso Senhor, né, e consumador da nossa fé. Ele como o nosso Deus do universo, né. Ele está lendo ali a sua própria profecia e está dizendo para a gente: eu não estou me vingando nesse momento. Eu não estou pesando a mão sobre você nesse momento. Eu vim para salvar. Eu vim anunciar a salvação do Senhor para todo aquele que nele crê. É isso que Jesus veio fazer. É isso que Jesus veio fazer na sua primeira vinda. Para concluir, a gente vai ler aqui, para concluir, né, a responder essa pergunta. O propósito de Deus sempre foi revelar Jesus Cristo à humanidade. E em sua primeira vinda, sempre foi a salvação. Amém? Sempre foi a salvação. Jesus foi enviado até nós nessa terra para morrer em nosso lugar, para sofrer as nossas dores, para pagar a nossa dívida, para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Então, eu queria te convidar nesse momento a colocar a mão no seu coração, a fazer uma oração para a gente encerrar. Pai, após a leitura, Senhor, e reflexão na Tua palavra, Pai, nesta noite, nós conseguimos, Senhor, entender e responder a pergunta, né? Estamos sob o juízo do Senhor. E a verdade que encontramos na Tua palavra, que é a verdade, né? Que é o nosso manual de vida, Senhor. O que encontramos na Tua palavra é que não. O Senhor não está pesando a mão sobre nós. O Senhor não está se vingando. O Senhor,
está neste momento salvando. O Senhor está nesse momento salvando, assim como salvou a nós, está salvando outros. Pai, com essa reflexão e o meu pedido, ó Pai, nesta noite, é que os meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo, Pai, a Tua palavra, nesse momento, saiam daqui com o coração, Pai, com a certeza de que o Senhor está, neste momento, Senhor, salvando todos nós. Esse é o meu pedido, ó Pai, a minha oração nessa noite. Se alguém que chegou aqui, Senhor, talvez pensando que está passando por alguma dificuldade, né, passando por alguma provação, que o Senhor possa aí, Senhor, falar ao coração desse meu irmão, da minha irmã que está ouvindo a gente. Que o Senhor não está pesando a mão sobre ele, que o Senhor não está se vingando. Que esse tempo que estamos vivendo hoje, esse tempo que estamos vivendo, desde a vinda de Jesus, e que será até a sua volta, pois Ele voltará. Aleluia, eu creio nisso. Até a sua volta, é tempo de salvação, é o ano aceitável do Senhor, como a gente leu. É o tempo em que o Senhor está anunciando que salvará o seu povo. Então, Pai, a minha oração nessa noite é essa: que nós possamos sair, Senhor, daqui com a certeza de que o Senhor nos salvou, e que ainda está salvando, e que ainda quer salvar muitos outros. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade de refletirmos, ó Pai, e lermos a Tua palavra com os meus irmãos. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.